Com a morte do Windows 10, as pessoas estão procurando um sistema operacional para migrar. Para provar que dava para ir para o 11, eu fiz um vídeo comparando o desempenho em jogos do Windows 10, o Windows 10 LTSC e o Windows 11. Nesse vídeo fica provado que tanto faz qual deles você está usando, porque a diferença de desempenho em jogos é dentro da margem de erro. Porém, ficou faltando uma versão do Windows para a gente testar, que é o Windows 11 IoT Enterprise LTSC, que é o que a gente vai focar hoje. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador. Chave do Windows no precinho e sem dor de cabeça é na gvgmall.com. Se você usar o nosso novo cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 137,00, o Windows 11 Home por R$ 124,00, e tem também o Windows 10 LTSC por R$ 76,00. A instalação é simples e descomplicada. Depois do pagamento você vai receber o código na página de pedidos do site, inserir esse código no sistema operacional compatível e imediatamente o seu Windows será ativado. Os links da GVGMall estão na descrição do vídeo, confere lá. O Windows 11 IoT LTSC é uma versão do Windows focada na estabilidade de longo prazo e em computadores que em geral vão ficar ligados por muito tempo. Por exemplo, computador de guichê, computador de aeroporto, computador de máquinas industriais que não desliga nunca. São computadores que tanto faz se tem uma nova versão do Windows, eles simplesmente são focados realmente na questão da estabilidade e também de serem o mais leve possível. Até porque esse tipo de computador geralmente não são computadores muito potentes, então quanto menos recursos consumir, menos coisas já vem instalado, melhor. Mas quais são as vantagens do Windows 11 IoT LTSC? A primeira vantagem, para alguns é desvantagem também, é a questão de que tem menos updates de versões do Windows. Isso significa que você vai ter menos risco de estar exposto à vulnerabilidade e também a vários bugs. Enquanto o Windows 11 normal tem um update grande todo ano, atualmente está no 25H2, ano passado era 24H2, o Windows 11 IoT LTSC tem uma versão nova a cada 3 anos. A última versão foi 24H2. A segunda vantagem é que ele não vem com aquele monte de porcaria pré-instalado do Windows, ou melhor, da Microsoft, né? Vai ter OneDrive, Copilot, você vai ter até Candy Crush hoje em dia. No Windows 11 IoT LTSC não vem com nada disso, vem um sistema operacional bem liso mesmo, não tem nem a loja do Windows. A terceira vantagem é suporte de até 10 anos. O Windows 11 LTSC vai ter suporte da Microsoft até 2029 e a versão que a gente está falando aqui nesse vídeo, que é a IoT LTSC, até 2034. Isso significa que até 2034 você vai ter o update de segurança. E o último ponto é vantagem principalmente para quem quer migrar para o Windows 11 e não pode por não ter TPM 2.0. O Windows 11 IoT LTSC não exige TPM 2.0, então você consegue instalar na sua máquina de boa. Mas é importante dizer que só a versão IoT LTSC do Windows 11 faz isso, a versão que é apenas LTSC não vai ter. É porque a gente tem o Windows 11 LTSC e o Windows 11 IoT LTSC, então tem essa diferenciação aí. Mas nem tudo são flores, essas vantagens também trazem suas desvantagens. Essa versão do Windows pode ter problema de compatibilidade com jogos e programas, principalmente porque a versão base do Windows ela fica estática por 3 anos sem receber novas funcionalidades, como eu falei na primeira vantagem dele, né? Então é um sistema operacional que ele fica meio parado no tempo, e isso pode ser um problema dependendo do jogo e do programa que você vai usar. E também tem o fato de que algumas coisas que você hoje em dia tem como garantido no Windows, você vai ter que instalar manualmente. Eu dou um exemplo. Eu tinha que fazer o teste no Forza Horizon 5 e eu uso no Game Pass. Eu tive que baixar o programa do Game Pass, tive que baixar um instalador de jogos do programa do Game Pass. Inclusive tá aí na tela a lista de módulos. Quando você instala o programa do Game Pass, ele mostra os módulos que não estão instalados do Windows, que precisa para o Game Pass rodar lisinho. Não é nada complicado, mas você vai ter que dar passos a mais para poder usar o sistema operacional plenamente. E só voltando aqui um pouquinho para essa questão da incompatibilidade em jogos, principalmente, que é o nosso foco aqui, eu durante vários testes, na hora que eu abri o jogo pela primeira vez, aparecia esse erro aí na tela, aparecia essa caixa de diálogo do Windows. Isso porque quando abre o jogo, o sistema operacional já tenta buscar ali alguns módulos do Windows que não vem já instalado e te causa uma sensação de que você está jogando num sistema operacional que não é feito para jogar, que de fato é o que acontece. O Windows 11 IoT LTSC não é feito para jogar.
a galera que tá justamente procurando uma alternativa para o Windows 10 e tá indo para essa versão pelo fato de não ter TPM 2.0 em sua máquina, ou então só mesmo porque não quer instalar o Windows 11 padrão, que é cheio de porcaria. Mas é meio esquisito você abrir um jogo e ficar aparecendo essas mensagens de erro, é meio estranho, faz te sentir que tá no lugar errado, vamos dizer assim. Como no vídeo anterior que eu fiz testando o Windows 10, o Windows 10 LTSC e o Windows 11 LTSC não deu tanta diferença de desempenho, ficou dentro da margem de erro, inclusive tá aqui em algum canto da tela o card do vídeo, clica aí para assistir. Eu vou testar dessa vez só o Windows 11 Pro versus o Windows 11 OT LTSC. Mais especificamente vai ser o Windows 11 Pro 24H2, porque na época que eu fiz os testes, o 25H2, essa versão não tinha saído ainda, pelo menos não para minha máquina. E também eu não saio correndo fazendo update não, porque sempre vem com alguma coisa quebrada. O Windows hoje em dia é todo bugado. Então eu fiz os testes mesmo na versão 24H2. A metodologia usada foi pegar 6 jogos, testar 3 vezes e entregar aqui como resultado para vocês a média. Tanto a média de FPS quanto também a média que saiu nos 3 resultados no 1% low. É um tipo de teste bem cansativo de fazer. Você repetir 3 vezes, vários jogos. Imagina se fosse, sei lá, 5 sistemas operacionais, o pesadelo que isso seria. Então, desce o like no vídeo para ajudar no engajamento e se puder também dá o hype para ver se a gente chega em mais pessoas com esse conteúdo. Quanto ao PC de teste, é aquele mesmo que eu tenho usado nos vídeos anteriores. Inclusive, quem quiser me dar um Ryzen M5 mais poderoso, eu tô aceitando. Basicamente, é um Ryzen 5 7500F, 32 GB de RAM DDR5 a 6000 MB e um RTX 4060. Se você quiser ver as informações completas, tá na descrição do vídeo. Lá tem SSD, placa-mãe, tem tudo. Vamos começar com o CS2, que está em 1080p, tela cheia, a configuração gráfica é no baixo, com o FSR desligado. Quando a gente vai para o teste mesmo, a gente vê que o Windows 11 Pro fez 530 FPS de média e 1% low de 211 FPS. Já o Windows 11 OT LTSC fez a média de 525, 5 FPS a menos do que o Windows 11 Pro, e 1% low 214 FPS, até um pouquinho maior do que o 11 Pro. Só que, sendo bem sincero, tá dentro da margem de erro, os dois sistemas estão muito parecidos. Até no uso da RAM, no uso de VRAM, tá muito pareado, tá muito igual. Agora vamos para outro jogo competitivo, Fortnite, tela cheia, 1080p, modo desempenho, a distância de visão no longe, textura no médio. O Windows 11 Pro fez a média de 431 FPS e 1% low 232 FPS. Já o Windows 11 OT LTSC fez a média de 402 FPS e 1% low de 197 FPS. Esse aqui é o teste que a gente vai ter uma diferença mais considerável, uma diferença maior. E eu acho que é porque o Windows 11 OT LTSC ele é uma versão que recebe poucos updates de funcionalidade e acaba que o Fortnite é um jogo que basicamente a cada 15 dias ele recebe grandes atualizações, né? Então o Windows 11 Pro atualizado ele acaba sendo mais otimizado para rodar o Fortnite. E é uma diferença considerável, né? A gente está vendo aqui que a média foi uns 29 FPS a mais para o Windows 11 Pro. E 1% low também foi mais de 30 FPS a mais. Agora uma coisa interessante é que se a gente olhar aqui para os dados, comparar aqui lado a lado, a gente vê que o uso de memória RAM no Windows 11 LTSC ela é apenas 12 GB, enquanto no Windows 11 Pro é quase 15 GB, né? Então a gente está vendo aí um uso bem menor de RAM no Windows 11 e OT LTSC. A VRAM está bem parecido, é um pouco menor no IoT LTSC, mas não é tão considerável assim não. Mas esse é o jogo que a gente teve uma diferença maior em termos de FPS. Em Cyberpunk 2077, usando o preset Ultra, que usa o FSR2 em qualidade, e vocês estão vendo aí o resto das configurações, mas o preset básico não alterei. No jogo em si, ou melhor, no benchmark, né, que aqui é o benchmark interno, o Windows 11 Pro fez a média de 95.51 FPS e o mínimo 80.33 FPS. E se a gente for já para o Windows 11 OT LTSC, essa média foi 94.24 FPS e o mínimo 79.06 FPS. Os dois jogos ficaram bem pareados aí em termos de desempenho, tá dentro da margem de erro, não tem nenhuma diferença significativa.
Porém, se a gente olhar aqui novamente para o uso da RAM normal, a versão Windows 11 Pro está usando mais RAM e também está usando um pouquinho mais de VRAM, mas também não é nada tão significativo assim. Partindo agora para The Last of Us Parte 1, a gente está aqui usando o preset alto, o jogo é muito pesado. E vamos usar também o DLSS em qualidade para dar aquele FPS a mais. Por isso que a resolução renderizada aí está 720p, que é o que está aparecendo na tela. No jogo em si, o Windows 11 Pro fez a média de 95 FPS e 1% low 68 FPS. Já o Windows 11 IoT LTSC fez a média de 96 FPS e 1% low 71 FPS. Está dentro da margem de erro, o desempenho está muito parecido. E se a gente olhar aqui para os gráficos, a gente também vai identificar que a RAM está sendo usada novamente mais no Windows 11 Pro e a questão da VRAM está muito parecido, está muito similar. O Windows 11 IoT LTSC está até usando mais. Mas em geral o desempenho está muito igual e os usos de recursos também, só mesmo a RAM normal que o Windows 11 Pro está acabando usando mais. Por uma questão que eu já falei de que está usando mais recursos de background. Só para deixar claro, dá para perceber que está o preto mais escuro na imagem do jogo na direita. E isso é porque eu fiz uma configuração na placa de captura na hora de gravar o Windows 11 IoT LTSC, que é mais fidedigna com o jogo na tela mesmo, né? Já na versão do Windows Pro, todos os jogos que eu gravei, ele tava com menos contraste, então por isso que tem uma cor mais lavada assim. Não tem nada a ver com o sistema operacional que está usando não, é uma questão de configuração da placa de captura. Agora o benchmark interno de Forza Horizon 5 em 1080p, usando o DLSS em qualidade e com preset gráfico no extremo. A gente está usando o benchmark interno para ter uma consistência de resultados. O Windows 11 Pro fez a média de 109 FPS e 1% low 91 FPS. Já o Windows 11 IoT LTSC fez a média de 104 FPS e 1% low 86 FPS. Os jogos estão com um resultado bem parecido e também o uso de recursos bem similar. No máximo aqui a gente tem 500 MB a mais na RAM e também 200 MB a mais na VRAM, então não é uma diferença tão significativa assim. E para finalizar, Alan Wake 2 1080p, o DLSS em qualidade. A gente está usando a pré-definição média e com RT desligado, porque Ray Tracing nesse jogo é uma loucura em termos de uso de recurso. Eu acho que esse jogo é onde você nota mais diferença aí na questão do contraste que eu falei das placas de captura, porque o Alan Wake no lado direito está bem mais escuro e ele é um jogo escuro, ele é para ser um jogo realmente com contraste mais forte, mas enfim. O Windows 11 Pro fez a média de 70 FPS e 1% low 56 FPS. Já o Windows 11 IoT LTSC fez a média de 71 FPS e 1% low 58 FPS. E a gente está vendo aqui que na verdade nesse jogo o Windows 11 IoT LTSC está usando bem menos RAM e a questão da VRAM também está usando um pouco menos VRAM. E essa é a diferença, pode ocorrer, né? Ocorreu em alguns jogos isso, outros não tanto assim, não teve tanta diferença. Mas no Alan Wake 2 sei lá, 2 GB e 200 MB a mais de RAM sendo usada no Windows 11 Pro. Assim como no vídeo anterior sobre sistemas operacionais, eu fiquei decepcionado com o resultado, porque a diferença é bem pouco significativa. O Windows 11 IoT LTSC realmente usa menos recurso, tem menos porcaria instalada nele já previamente pela Microsoft, mas quando a gente vai para os jogos mesmo, não tem tanta diferença assim em termos de FPS. E olha que a gente nem está falando de um computador muito poderoso, é uma CPU de entrada, embora seja M5, é um Ryzen 5 7500F, a placa de vídeo é uma placa boa, é uma RTX 4060, mas também não é nada extremamente caro. Então é um computador que é alcançável e, em geral, esses sistemas operacionais, o Windows 10, o Windows 10 LTSC, o Windows 11, o Windows 11 LTSC, o Windows 11 IoT LTSC, não faz tanta diferença assim no desempenho. Provavelmente vai fazer diferença se você tiver uma máquina que já tem mais de 10 anos de vida, ou então se você quiser, por exemplo, colocar o Windows 11 e seu computador não tem suporte para módulo TPM, aí são situações em que realmente esse sistema operacional, o Windows 11 IoT LTSC, pode fazer diferença. Então é isso, obrigadão aí pela companhia de vocês.
Até o próximo vídeo. Deem aí sugestões. Vocês querem que, por exemplo, eu teste o Tiny Windows, né? Que é uma versão bem leve do Windows 11. Eu acho que também não vai dar tanta diferença assim em jogos, né? A gente vai ver menos uso de recurso, que nem nessa versão que eu testei no vídeo de hoje. Mas, sinceramente, eu não espero tanta diferença de desempenho em jogos, que é o foco aqui do canal, né? É hardware, é PC gamer. E eu acho que esses sistemas operacionais, na prática, não faz tanta diferença assim, porque por trás dele vai ter a mesma base. No final das contas é isso. Então acaba não fazendo tanta diferença assim. Mas comenta aqui a sua sugestão e também não esquece de dar like, não esquece aí de compartilhar o vídeo com algum amigo seu para ajudar no engajamento. É isso, falou, até mais.